O espectro do abismo. O vento soprava carregado de sal e silêncio. As ondas batiam contra os rochedos como tambores fúnebres. Na escuridão infinita do oceano, apenas a lua testemunhava os segredos que o mar escondia. Entre todas as histórias de piratas já contadas, saqueadores, corsários, capitães famintos por ouro e sangue, existe uma que poucos ousam repetir em voz alta. Uma lenda tão sombria que navegadores evitam até pronunciar o nome do navio envolvido, temendo atrair sua maldição. Esse é o relato do espectro do abismo, um navio pirata que desapareceu sem deixar rastros, mas que alguns juram ainda ouvir à deriva, amaldiçoado, condenado a nunca mais encontrar porto. No século XVII, quando os mares eram palco de impérios, batalhas e rebeliões, viveu um homem que se tornaria o terror dos oceanos, Elias Blackthorne. Pouco se sabe sobre suas origens. Alguns diziam que era filho bastardo de um lorde inglês, renegado pela família. Outros acreditavam que nascera nas docas imundas de Bristol, alimentado apenas pelo ódio e pela fome. Seja qual for a verdade, Blackthorne cresceu com uma aura de mistério. Sua presença era tão intensa que parecia sugar a luz ao redor. Nunca sorria. Sua voz era grave e cortante como lâmina. E sua tripulação jurava que seus olhos não refletiam vida, mas sim a escuridão fria e sem fim do oceano. Ambicioso e implacável, ele fundou sua própria embarcação, o Abismo Noturno, um galeão negro, sem bandeira, sem pátria. Suas velas eram tingidas com carvão para se confundirem com as ondas durante a noite. Sua figura de proa era um demônio alado, esculpido em madeira, que parecia ganhar vida sob o luar. Logo a fama veio. Onde o abismo noturno aparecia, sobrava apenas silêncio. Navios mercantes desapareciam sem deixar sobreviventes. Tripulações inteiras sumiam, e tudo o que restava eram destroços boiando como fantasmas, fragmentos de mastros e velas, pedaços de corpos engolidos pela água salgada. Para os marinheiros parecia que o mar se abria para devorar aqueles que ousavam cruzar o caminho de Blackthorne. Mas o que realmente diferenciava Elias Blackthorne dos outros capitães não era apenas sua crueldade. Era algo muito mais profundo. Dizem que, em uma ilha esquecida do Caribe, o capitão fez um pacto, um acordo com algo mais antigo do que os próprios mares. A história conta que ele entrou sozinho em cavernas iluminadas por fósforo natural, onde paredes brilhavam como se fossem cobertas de estrelas. Ali permaneceu por 3 dias e 3 noites. Quando voltou, estava mudado. Seu olhar, antes humano, agora parecia vazio, como se fosse reflexo de uma escuridão sem fundo. No peito, trazia uma cicatriz em forma de espiral, marcada a fogo por mãos invisíveis. A partir desse momento, sua tripulação começou a testemunhar coisas que ninguém conseguia explicar. Tempestades que surgiam do nada, velas que inflavam mesmo em mares de calmaria, corvos que acompanhavam o navio em pleno oceano, mesmo a centenas de quilômetros da costa. Era como se o próprio mar obedecesse a Elias Blackthorne. A lenda mais temida aconteceu durante uma expedição. Conta-se que Blackthorne encontrou uma ilha jamais registrada em mapas. Ela surgia envolta por névoa eterna, guardada por recifes traiçoeiros. Nela, erguiam-se ruínas de uma civilização esquecida. Templos cobertos de algas, colunas rachadas pelo tempo, estátuas de rostos deformados. A tripulação, sedenta por ouro, saqueou o local. E no coração do maior templo, encontraram um cofre de obsidiana, adornado com caveiras talhadas. Dentro dele, segundo relatos, havia algo que pulsava. Um coração negro que batia em ritmo lento, como se tivesse vida. Ninguém sabia a quem ou a que pertencia, mas Blackthorne tomou posse dele. Naquela noite, o abismo noturno deixou de ser apenas um navio. Seus mastros gemiam como ossos quebrados,
e suas velas se inflavam como pulmões vivos. Dizem que a própria madeira do casco parecia respirar, exalando um cheiro de sangue misturado com sal. Com cada ataque, a fama de Blackthorn se espalhava. Mas também crescia o terror. Marinheiros juravam ouvir cânticos em línguas estranhas, vindos da neblina antes de serem atacados. Outros relatavam que os piratas do abismo noturno não sangravam ao serem feridos, como se já não fossem homens, mas espectros de carne fria. Logo, muitos começaram a acreditar que a tripulação não era feita de vivos, mas sim de condenados, escravizados por Blackthorn em seu pacto maldito. O medo chegou ao ápice quando, numa noite sem lua, o navio foi visto perseguindo uma frota espanhola nas Bermudas. De repente, uma parede de água negra se ergueu diante deles, como se o próprio oceano tivesse tomado forma. O abismo noturno entrou na escuridão e desapareceu. Nenhum sobrevivente, nenhum registro. Apenas pescadores aterrorizados que juravam ter visto o mar engolir o navio em um único gole. O tempo passou. Séculos inteiros. Mas a lenda nunca morreu. Marinheiros modernos ainda relatam avistamentos. Um galeão negro, surgindo do nada em noites de tempestade, sem bandeiras, sem vozes, apenas uma tripulação imóvel, olhando com olhos vazios. E há um detalhe perturbador. Alguns dizem que, se você ouvir 3 batidas secas vindas do casco do seu navio em alto mar, significa que o capitão Elias Blackthorn marcou sua alma, e que você não verá o próximo amanhecer. Relatos semelhantes ecoam em diferentes oceanos, do Atlântico ao Pacífico, sempre com o mesmo detalhe: silêncio repentino, vento que para, o som das 3 batidas, e então, desaparecimentos inexplicáveis. Histórias como a do espectro do abismo nos lembram que o mar não guarda apenas riquezas, mas também segredos que jamais deveriam ser revelados. Quantos navios amaldiçoados ainda vagam por aí? Quantos capitães venderam sua alma em troca de poder? E será que o abismo noturno ainda espera em algum ponto do oceano apenas por sua próxima vítima? Talvez na próxima tempestade, você mesmo veja sua sombra surgir entre as ondas. Se essa história arrepiou você, não esquece, deixa o like agora mesmo para fortalecer o canal. Compartilha esse vídeo com quem ama mistérios sombrios e histórias de piratas. E claro, se inscreve no canal porque ainda temos muitos segredos ocultos do oceano para revelar. O mar pode engolir navios, mas aqui nós não deixamos que histórias como essa desapareçam.